Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e Salvador esteja com cada um de vocês. Amém? Declara amém, irmão. Amém, assim seja feito. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou incumbido de trazer a palavra a vocês. E o nosso texto base, são dois textos. Nós vamos passar primeiro por Levítico 25 e 46. Já está aí na tela em português e também no alemão. A minha Bíblia aqui, ela está na versão Nova Bíblia Viva. Pode diferir um pouquinho do que está ali, mas é a mesma palavra, irmãos. Levítico 13, verso 45 e 46. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto, da boca para baixo, estar impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha fora do acampamento. O que nós acabamos de ler aqui, meus amados, era a conduta para alguém que sofria de uma doença chamada lepra. Essa conduta ela está no Antigo Testamento, e um leproso, ele não poderia se aproximar de uma pessoa saudável. Ele tinha que manter uma distância de até 50 metros e gritar. Se ele sofresse a aproximação de uma pessoa saudável, ele deveria gritar impuro, impuro, para que essa pessoa tivesse conhecimento do risco que ela estava se expondo. Então, os leprosos eram pessoas rejeitadas pela sociedade da época, submetidas a um isolamento e considerados pelos religiosos da época como amaldiçoados. Então, uma vez que a gente viu aqui como era, tivemos uma pequena ideia de como era a realidade de um leproso, o propósito aqui hoje é nós vermos como que é que Jesus lidou com isso. Como Jesus tratou com isso. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 ao 45. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. Verso 41. E Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem foi curado. Glória a Deus. Jesus então lhe disse energeticamente, Jesus aqui dá uma ordem a ele: vá pedir ao sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse para que sirva de testemunho. Verso 45. Mas enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus, e ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora nos lugares desertos. E de toda parte vinha gente encontrar-se com ele ali. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender o Evangelho para conhecermos a mente, o coração de Cristo. E cada milagre
que está registrado na Bíblia proporciona para nós ensinamentos valiosos, que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. E eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para nos ensinar sobre 3 coisas. A primeira delas, sobre a cura do leproso, sobre o pedido desse homem rejeitado pela sociedade, isolado a Jesus. A segunda coisa, a reação de Jesus ao pedido do leproso. E a terceira, a ordem de Jesus, um pouco estranha para nós, que ele deu ao leproso. Amém, meus irmãos? O leproso, o que ele faz? Ele chega até Jesus, se ajoelha, se prostra diante dele e diz o quê? Senhor, se o Senhor quiser, pode curar-me. Essa é a forma, e tanto a aproximação do leproso, como o seu pedido, a forma como ele clamou a Jesus, revelam que esse homem tinha conhecimento de quem Jesus era. E não era um conhecimento dele, mas um conhecimento por revelação divina. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que o leproso faz, ele chega perto de Jesus. Ele se aproxima diante de Jesus. Mas segundo o Antigo Testamento, em Levítico 13 que nós lemos, o que é que ele deveria fazer ao se aproximar de uma pessoa? Gritar o quê? Impuro. Esse era o procedimento. Ele não deveria se aproximar de alguém sadio. Amém, meus irmãos? Mas por que esse homem se aproximou de Jesus? Por que ele quebrou todo o protocolo, sob o risco de ser apedrejado e morto? Ele quebra o protocolo e se aproxima de Jesus, porque ele tinha conhecimento de quem Jesus era. Por revelação de Deus, ele sabia que Jesus não era uma pessoa comum, mas a encarnação viva de Deus na terra. Ele tinha essa convicção. Mas não era somente isso, irmãos. O leproso, ele tinha certeza, convicção de que ao se aproximar de Jesus, ele não seria rejeitado. Não importa a sua condição hoje, não tenha medo, tenha coragem de se apresentar para Jesus, sem medo de ser rejeitado por Ele, porque Jesus não te rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar dessa passagem é que nós não devemos ter medo de nos apresentarmos diante de Jesus, porque não seremos rejeitados por Ele, porque Ele é Deus. Você crê nisso? Então aplaude e celebre ao nome do nosso Senhor. Aplaude e celebre o nome do nosso Senhor. A Bíblia nos ensina que se você buscar ao Senhor de todo o coração, você o encontrará. Ele vai te ouvir. A palavra de Deus nos dá esse ensinamento, mas isso não significa que Ele fará aquilo que você quer. Não significa que Deus vai fazer aquilo que você entende que é o melhor para você. Esse é o erro de muitas pessoas. A segunda coisa que o leproso faz, ele se ajoelha diante de Jesus. Se ajoelhar é um ato de profunda rendição e adoração. Ajoelhar-se diante de Deus significa adorar, significa se render a Ele. Quando nós adoramos ao Senhor, nós expressamos algumas atitudes físicas. Alguns se ajoelham, outros se
prostam, outros inclinam suas cabeças, fecham os seus olhos e adoram ao Senhor. Quando você está aqui agora, aí sentado, tranquilo, com os seus olhos atentos e os seus ouvidos abertos, para ouvir o que o Senhor tem para você hoje, você está adorando a Ele. Então, quando nós adoramos, nós expressamos isso diante do Senhor. E toda atitude respeitosa, proveniente de profundo temor e tremor do Senhor, gera adoração. Jesus disse em Lucas capítulo 4, verso 8: está nas Escrituras, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Ao se curvar diante de Jesus, como esse leproso fez, irmãos, eu reconheço que eu estou diante de quem? De Deus. De Deus, do Senhor. Então, qual era o conhecimento que esse leproso tinha ao se ajoelhar, ao se prostrar diante de Deus em adoração? Ou diante de Jesus? Que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. Esse é o conhecimento que ele tinha. E o que é que nós podemos aprender disso tudo? Que nós devemos adorar e se render somente a Deus, a nenhum outro, somente a Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Eu posso ter amizades, mas eu não devo confiar cegamente no homem, porque o homem é falho. Mas Deus não é falho. O homem é falível, mas Deus é infalível. O soberano, o eterno, Senhor de eternidade a eternidade. Eu me rendo a Deus, eu me prostro a Ele, pois eu sei que a vontade do Senhor para a minha vida é habitar com Ele na eternidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que a vontade de Deus é me abençoar com os seus dons e me tornar alguém útil para o seu reino aqui na terra. Irmãos, eu sei a transformação que Deus fez na minha vida. E Ele ainda continua trabalhando para continuar transformando o meu coração e a minha mente. E Deus faz isso conosco à medida que nós permitimos que Ele faça. Ele não vai invadir sua vida, mas Ele vai bater na sua porta, na porta do seu coração, como Ele está fazendo agora, para que você permita que Deus, o Espírito Santo de Deus, habite em você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. O leproso, ele se aproxima de Jesus, porque ele sabe que ele não está diante de uma pessoa comum. Da mesma forma, nós estamos aqui reunidos hoje, nesse lugar, envolvidos por um mesmo Espírito, envolvidos por um mesmo amor, diante dessa mesma pessoa que ocupa todo esse lugar, com todo o seu poder, a sua honra e a sua glória. Não se esqueça disso. O Senhor está aqui em nosso meio. Não perca a oportunidade de se render ao Senhor agora. Ele está mais uma vez tocando o seu coração. Não perca essa oportunidade valiosa, meu irmão, minha irmã. A terceira coisa que o leproso faz, ele chama Jesus de Senhor. Então, ele se prostra, ele reconhece,
a Jesus como Deus, ele o adora e ele faz uma declaração importante. Ele chama Jesus de Senhor. Porque quem chamasse Jesus de Senhor se denominava o quê? Servo. Mas não é servo por imposição. Servo por vontade própria, por consciência em saber de que essa é a melhor situação, a melhor posição que o Senhor tem para nós. Eu sou servo porque eu tenho conhecimento que essa é a melhor condição que Deus tem para a minha vida. Veja, irmãos, a que ponto chegou esse homem. Rejeitado pela sociedade, vivendo em isolamento, considerado amaldiçoado pelos religiosos da época, mas que, contrariando todo o protocolo, se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e o adora. Você tem ideia do risco de morte que essa pessoa se expôs? Ele poderia ser apedrejado até a morte. A condição desse homem o impedia de se aproximar da sua família, dos seus amigos, de ter um trabalho, mas ela não impediu de ele se aproximar de Jesus como servo. Glória a Deus. Mesmo rejeitado pela sociedade, esse homem, esse leproso, tinha convicção de que não seria rejeitado por Jesus. Jesus não te rejeita. Você toma essa palavra para você? Então diga amém. Aplaude e celebre o nome do Senhor. Celebre o nome dele, meus irmãos. Quantas vezes por problemas tão menores do que esse, desse leproso, nós nos consideramos rejeitados por Deus, por situações tão pequenas, criamos um clima de rejeição a ponto de declarar: eu não quero saber mais de fé nenhuma, eu não quero saber mais de igreja, porque Deus não se importa mais comigo, por problemas tão menores. E por que é que nós fazemos isso? Por que será? Porque não vivemos uma fé verdadeira, mas uma suposição pessoal de que Deus é obrigado a me dar tudo aquilo que eu quero, de que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que eu quero, de me dar uma condição de vida sempre melhor daquela que eu tenho. E se eu não tenho uma vida melhor, a culpa não é minha, a culpa é dele. Esse é o comportamento do mundo, de muitas pessoas que têm um relacionamento superficial com o Evangelho e com a palavra de Deus e com o Senhor. Talvez nesse momento você esteja reclamando do seu trabalho, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pastor, da sua igreja. Olha o exemplo desse homem. Olha o exemplo desse leproso. Ele se coloca diante de Deus, se apresenta e diz: apesar da minha condição de leproso, saiba que eu sou o teu servo e tu és o meu Senhor. Olha a experiência íntima que esse homem está expressando diante de Jesus. Meus irmãos, Deus é o dono, é o criador de pessoas saudáveis e doentes, de ricos e pobres. Ele é o Senhor. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que nós devemos exercer. Olha o que esse homem está expressando aqui.
E Jesus está presenciando tudo aquilo e ele não vê aquilo nas outras pessoas. Ele não vê a mesma atitude. O que nós podemos aprender aqui? Não importa a sua situação, meu irmão e minha irmã. Reconheça que Jesus é o seu Senhor e seja humilde diante dele. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao governo do Todo-Poderoso. Deus deve ser o teu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. Na alegria e na tristeza. Na fartura e na escassez. Na saúde e na doença. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na Babilônia, era o mesmo Deus que estaria com eles na fornalha. Os irmãos devem lembrar quando Nabucodonosor disse: vocês não têm medo de serem jogados aí dentro da fornalha? O que eles disseram? Sob poderoso rei, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos para Ele. Agora, se ajoelhar você, nós não vamos. O mesmo Deus. Quando a mulher de Jó disse: Jó, você está louco? Coberto de pus, amaldiçoa a sua vida, amaldiçoa o teu Deus e morra. E Jó disse: você fala como uma louca. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continuava sendo Deus. Pode ser que hoje você esteja numa situação de grande tristeza, mas saiba de uma coisa: se você tem Deus, se você o reconhece como Senhor, se você se rende a Ele, Deus não vai te deixar sem caminhos. Creia nisso. Você crê nisso? Amém. Amém. Confie em Deus. O mesmo Deus, irmãos, na bonança, é o mesmo Deus na escassez. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13: pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contentemente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Não importa a situação. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. E isso nos dará força, capacidade e direcionamento. Amém? Quarta coisa que o leproso faz: ele faz uma declaração poderosa. Ele disse: se o Senhor quiser, pode curar-me. Esse homem não demonstra dúvida. Ele sabe que Jesus pode curá-lo. E no Antigo Testamento, amados, somente uma pessoa podia curar um leproso. Sabe quem que era? Deus. Somente Deus. E nenhum outro mais. Então, o que esse leproso está declarando ao dizer: se o Senhor quiser, pode me curar? Que Jesus é quem? Deus. Ele está declarando que Jesus é Deus. Em todas as suas atitudes verbais e não verbais, esse homem expressa estar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Como nós estamos aqui hoje, eu creio. Você crê nisso? Recebe essa palavra, no nome de Jesus. Eu não sei com que atitude você se reúne aqui hoje diante do Senhor, mas eu devo dizer a você uma coisa, meu irmão:
Ele está aqui. E Deus é poderoso para fazer o que parece impossível aos teus olhos. O Senhor é poderoso. Nós estamos diante daquele que pode fazer qualquer coisa a qualquer tempo. A qualquer tempo. O Senhor é soberano, Senhor de eternidade a eternidade. Ele governa todo esse universo. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Se Ele não me curar, Ele vai me sustentar. Creia nessa palavra. E se eu fechar os olhos para essa vida, o Senhor vai me levar para a eternidade com Ele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A quinta atitude do leproso. Perceba que esse homem, ele não impõe a sua cura. Ele não falou do seu isolamento, ele não impôs a sua cura, ele não falou dos seus problemas. Perceba que ele usa uma condicional: se o Senhor quiser. Ele sabe que Jesus tem poder, mas ele quer fazer. Por isso ele usa essa condicional. Talvez Jesus não queira fazer aquilo que você quer que ele faça. Talvez ele não queira. Talvez o que você queira pode causar a tua ruína. A atitude do leproso vale mais do que o seu desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas deixam, irmãos, de receber ricas bênçãos de Deus por não terem a atitude correta diante do Senhor. Porque estão olhando os seus próprios interesses a ponto de colocar Deus na parede. Esse homem tem uma necessidade legítima, mas veja que ele não impõe a sua cura ao Senhor. O que é que nós podemos aprender aqui? Que nós não tentemos ensinar a Deus sobre como Ele deve fazer as coisas ao meu favor. Não tente isso, mas que eu aceite a vontade dEle em minha vida, porque isso é o melhor que Ele tem para mim. Irmãos, crente não morre, crente volta para casa, para o Pai. Amém? Se Jesus quisesse que esse homem ficasse leproso, essa seria a melhor condição para ele. E Deus não deixaria sem caminhos. Ele reconheceu a Jesus como Senhor. Quando ele foi até Jesus, ele não viu Jesus como um profeta. Ele viu Jesus como Deus. Guarde esse pensamento. No Antigo Testamento há uma história de um general chamado Naamã. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, ele procura o profeta Eliseu. Por quê? Ele também tinha lepra. Naamã, embora uma autoridade de exército, né, um general, ele sofria de lepra. E ele chega até o profeta Eliseu e diz: será que você não pode me curar ou orar para Deus, para o seu Senhor, para que eu seja curado? Eu trouxe aqui alguns presentes. Ele levou prata, ouro, vestimentas. E Eliseu disse para ele o seguinte: você está achando que eu sou quem? Só Deus pode curar. E eu não quero nada do que você está me apresentando. Na verdade, ele nem falou, ele mandou falar por meio de um mensageiro. E ele mandou o seguinte recado: fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão. E o que Naamã
achou disso? Um insulto. Porque o Rio Jordão é um rio barrento. E digamos assim, o insulto que ele sentiu, né, é porque os rios da terra dele, lá em Damasco, eram muito mais limpos. Até que alguém da sua comitiva o convenceu, parafraseando: chefe, nós já estamos aqui, que custa? Vai lá e pula. E ele foi. E a Bíblia registra que esse homem foi curado. Ele venceu o seu orgulho, obedeceu a ordem do profeta e foi curado. Como a gente já falou aqui, cada milagre tem um ensinamento, tem um propósito. E Deus estava humilhando esse homem. Mas ele foi obediente. Ele obedeceu e foi curado. Guarda uma coisa, irmãos. A obediência é uma regra do Evangelho. E ela precede as bênçãos. O irmão aqui leu o versículo: buscai em primeiro lugar o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para que todas essas coisas sejam acrescentadas, eu preciso obedecer o quê? A primeira ordem: buscai o reino, e você será abençoado no nome de Jesus. 1 Samuel 15, 22, o próprio profeta respondeu, tem uma passagem que eu separei aqui: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena, do que nas ofertas da gordura de carneiros. Se não me falha a memória, esse versículo já foi lido umas 3 vezes aqui nas últimas 4 semanas. Se minha memória não está ruim. Então, o leproso que foi até Jesus, irmãos, em todas as suas atitudes, verbais ou não verbais, ele reconheceu Jesus como Deus e Senhor da sua vida. Você reconhece Jesus como Deus e o Senhor da sua vida? Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é sobre a reação de Jesus ao pedido do leproso. Verso 41 diz que: e Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem foi curado. Louvado seja Deus. Mas antes de curar, quais foram as atitudes tomadas por Jesus? Como Jesus reagiu ao pedido de cura do leproso? A primeira coisa que Jesus fez, Jesus manifestou compaixão. Jesus manifesta compaixão à condição daquele homem, ao seu pedido. Toda a atitude do leproso diante de Jesus gerou compaixão. Toda vez que nós tomamos a atitude correta diante do Senhor, eu gero em Deus compaixão pela minha vida. Em contrapartida, quando nós tomamos a atitude que desagrada a Deus, quando nós nos corrompemos, eu gero em Deus o quê? Reprovação, repulsa. Você quer um exemplo? Apocalipse 3,16. Olha o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,16. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca.
Você diz: eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, miserável, um pobre, cego e nu. A postura dessa igreja de Laodiceia causou reprovação, repulsa em Jesus. Mas quando você reconhece Jesus como Deus e o obedece, ainda que você esteja passando por um vale, não importa a sua luta, você gera em Deus compaixão, e o Senhor vai tratar contigo. O Senhor não vai te deixar sem caminhos. O Senhor não vai te deixar sem as ricas provisões, bênçãos e livramentos que Ele tem para os seus filhos. Você crê nisso? Então aplaude e celebra o nome do nosso Senhor. Celebra o nome do nosso Senhor. A razão de Deus não conseguir, irmãos, mudar algumas pessoas é porque elas não tomam a atitude correta diante de Deus. Não se comportam adequadamente diante do Senhor. Não o temem. Jesus nunca disse que devemos somente respeitar a Deus, mas que nós devemos temer a Ele. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. O Senhor é justo. E a segunda atitude de Jesus, Jesus prova que é Deus ao ter compaixão e ao tocar aquele leproso. Jesus o toca. Nenhum homem teria compaixão por aquele leproso, muito pelo contrário, o rejeitaria. Quantas pessoas já me rejeitaram? Irmãos, vai faltar dedo nas mãos e nos pés. Quantas pessoas já rejeitaram você? Mas Jesus não te rejeita. O Senhor não te rejeita. O Senhor, eu acho que vocês não entenderam. Deus não te rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a condição que você esteja agora, se entregue a Ele, se renda ao Senhor, com a certeza de que Ele não vai te rejeitar. Glória a Deus. Então, depois de muito tempo, que esse homem não era abraçado, que esse homem não podia tocar alguém, Jesus vai lá e toca aquilo que era intocável. Porque, irmãos, Jesus tem o poder de tocar aonde nenhum homem pode fazê-lo. Nós temos ricos testemunhos, eu tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho da transformação de Deus nas suas vidas. Nós servimos a um Deus que é poderoso para realizar aquilo que é impossível aos nossos olhos. Esse é o Senhor do qual nós servimos. Salmos 23, 4. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque sua vara e o seu cajado me protegem. Em outras palavras, o que Davi está dizendo aqui é: Senhor, eu sei que eu vou passar por momentos difíceis, sei que vou passar por situações que eu não quero, mas eu também creio que o Senhor vai me conceder toda a capacidade para vencer e caminhar em meio à escuridão. É isso que o salmista, o que Davi está declarando. E a terceira atitude de Jesus, Jesus diz, ele responde: eu quero, seja
curado. Eu quero, sim, seja curado. Jesus poderia ter respondido como o profeta Eliseu fez com Naamã, mas Jesus não é somente um profeta, irmãos, ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Se Deus te disser hoje eu estou com você, é porque Ele está. Se Deus te disser hoje você vai sair daqui curado, é porque você vai sair daqui curado. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus não deixa sem caminhos aqueles que se entregam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: sim, eu quero, seja curado. E o que aconteceu? Esse homem foi curado imediatamente à vista de todos. Todos que estavam ali presenciaram a transformação, o milagre, a cura desse homem ao toque de Jesus. Guarde esse pensamento, transformação, porque é o que o Senhor faz quando Ele toca as nossas vidas. Quando você tem uma verdadeira experiência com Deus, alguma área na sua vida sofre uma transformação imediata. E é essa transformação que servirá de testemunho vivo, mais o caminhar com o Senhor, para que você produza frutos no reino, para que você seja um vaso útil no reino. Amém, meus irmãos? A ordem de Jesus ao leproso não é todo, digamos assim, curar um leproso não é algo frequente, não é verdade? Não é toda hora que você vê um leproso sendo curado. Mas Jesus, se você olhar o verso 43, você pode colocar de novo aí, o Alisson Roth, o verso 43. Jesus, verso 43 diz o seguinte, 43, 44 e 45. Jesus então lhe disse energicamente ele deu uma ordem expressa: vá pedir ao sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse para que sirva de testemunho. E olha o que aconteceu. Mas enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus, e ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora dos lugares desertos. E de toda parte vinha gente encontrar-se com ele ali. Ou seja, não era hora de falar, mas de obedecer. Não era a hora de falar, era a hora de obedecer a ordem dada por Jesus. O fato desse homem que foi leproso não obedecer à ordem de Jesus limitou o ministério de Cristo, que queria entrar em várias cidades publicamente, mas agora tinha que ficar em lugares desertos. Olha o custo da desobediência. Então, antes de falar, eu preciso aprender com o Mestre Jesus e obedecer aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele ordena. Caso contrário, eu posso estar limitando o ministério de Cristo. Irmãos, é impossível adorar a Deus sem fé
e sem conhecimento de quem Ele é, do coração de Deus, dos seus propósitos e do propósito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece, ou em algumas versões é destruído, porque não me conhece. Eu estou nesse ministério, eu vou completar 6 meses agora, dia 2 de janeiro. E eu posso dizer aos irmãos, testemunhar de que aqui nós ensinamos a palavra de Deus. Para que você aprenda, para que você o conheça, para que você o obedeça e para que você exerça a sua fé, contribuindo para a expansão do reino de Jesus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Eu te encorajo a participar dos cultos de ensino que nós fazemos aqui todas as sextas-feiras às 19h30 e tem sido uma bênção. Amém? Glória a Deus. Por fim, irmãos, a gente já está caminhando para o final. A minha esperança é que você hoje tenha coragem de se aproximar de Jesus, sem medo, porque Jesus não te rejeita, não importa a sua situação. Que você se renda, que você se entregue aos pés do Senhor, que você o reconheça como Senhor e Salvador de sua vida. Porque Deus, a sua palavra nos promete, Ele não deixa sem caminhos aqueles que se rendem e o adoram e caminham com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a palavra que Deus tinha para nós hoje, amém? Aplaude e celebra o nome do nosso Senhor.